Olá, querida criança! Na aula de hoje, nós vamos estudar os números decimais e o sistema monetário brasileiro. Prof, o que é isso de sistema monetário? Sistema monetário é o dinheiro, é as moedinhas, o real. Hoje nós vamos estudar o real e os centavos e qual é a relação deles com as frações e com os números decimais. Vamos primeiro para a explicação. Nós temos no nosso sistema monetário, olha aqui, 6 moedinhas. Vamos primeiro saber o nominho delas? A primeira moedinha é a moeda de R$ 1. A segunda moedinha, que tem o maior valor depois dessa, é a moeda de 50 centavos. A terceira moedinha, que tem o maior valor depois dessas duas, é a de 25 centavos. A quarta moedinha é a de 10 centavos. A quinta moedinha é a moedinha de 5 centavos. E por último, quase extinta, nós temos a moedinha de 1 centavo. É muito difícil achar uma moedinha de 1 centavo por aí. Sabe por que isso acontece? Quando a prof era criança, o dinheiro brasileiro, o real, valia mais do que vale hoje. Naquele tempo, com 1 centavo era possível comprar algumas coisas. Hoje em dia, por causa da desvalorização do nosso dinheiro, 1 centavo não compra mais nada sozinho. Por isso, eles pararam de fabricar essas moedas em grande quantidade e elas foram se perdendo porque tinham pouco valor e hoje em dia é muito difícil de encontrá-las. Bem, agora que você sabe o nome das moedas, eu vou explicar para você uma coisa importante sobre o valor delas. Para isso, deixa eu fazer aqui uma pequena tabelinha. Agora sim! Olha só, a moeda de R$ 1 é a que possui o maior valor de todas. Isso acontece porque ela é a única moeda que não representa centavos. Ela representa uma unidade de real. O real é a moeda brasileira. Nós podemos ter R$ 1, R$ 5, R$ 10, 20, 100, 1000. A menor forma de representar o real é o R$ 1. Por isso, nós temos a moeda de R$ 1. Tá bem? Nós vamos colocar aqui que essa moeda vale 1, porque ela vale R$ 1. Só que não dava para fazer outras moedas de real menor do que essa, porque o 1 é o menor número, né? Como que vai fazer uma moeda de R$ 0? Não dá, porque daí não ia valer nada. E acima de R$ 1 a gente já tinha as notas, as cédulas. A cédula de R$ 2, a cédula de R$ 5, a cédula de R$ 10. Mais tarde a cédula de 20, de 50, de 100 e muito em breve a cédula de R$ 200. Só que o problema é que às vezes as pessoas queriam pagar um preço menor do que R$ 1 por alguma coisa. Quando eles iam comprar apenas um pãozinho, eles não queriam pagar R$ 1 todinho, porque era muito caro. Eles queriam pagar menos de R$ 1. E eles pensaram, como que nós podemos fazer para representar quantidades menores do que 1? Aí eles tiveram uma ideia. Vamos dividir o 1 em 100 partes e vamos chamar essas partes de centavo. Ou seja, a metade de 100 é 50. Quando a gente quiser representar a metade de R$ 1, a gente usa 50 centavos. Então, olha só, a ideia deles era o seguinte. Então, olha só, a ideia deles era assim, ó. Vamos dividir o real, esse R$ 1, em 100 partes chamadas de centavos. E vamos fazer uma moeda que vale só 50, ou seja, se vale 50 centavos, vai valer a metade do R$ 1.
Porque não dava para quebrar a moeda no meio quando fosse comprar um pão ou um doce, não é verdade? Não dava. Como que eles iam comprar só um pão? Se não dava para quebrar a moeda no meio, não tinha outra moeda para fazer de troco, né? Não dava. Então, eles criaram uma moeda que valesse a metade de R$ 1. Como que eles fizeram isso? Eles inventaram os centavos. Precisa de 100 centavos para fazer R$ 1. Então, 50 centavos é a metade de R$ 1. Aí, seguindo essa mesma lógica, eles criaram outras moedas para representar quantidades menores. Por exemplo, a metade de 50 é 25. Então, eles fizeram uma moeda que valia a metade do valor da moeda de 50 centavos. Está vendo aqui? Que era a moeda de 25 centavos. Ou seja, dos 100 centavos que representam R$ 1, essa moeda valia 25. Aí eles continuaram seguindo essa lógica e criaram a moeda também de 10 centavos. 10 centavos de R$ 1 que tem quantos centavos? 100 centavos. Eles fizeram a mesma coisa e criaram a moeda de 5 centavos. Assim, eles podiam representar 5 partezinhas apenas do real dividido em 100. E, por último, eles também criaram a moeda de 1 centavo, que durante um bom tempo foi muito utilizada. Dava para comprar bastante. Nossa, dava para comprar muita coisa com 1 centavo. Bala, pirulito, chiclete, pão. Hoje em dia, vai comprar uma bala, já tá 50 centavos. Minha nossa, que caro, né? Às vezes até mais do que isso. Bem, agora nós entendemos. O R$ 1 foi dividido em 100 partes. Cada parte se chama centavo. E se eu quiser representar o real todinho, eu teria que ter 100 centavos. Só por que não tem a moeda de 100 centavos, professora? Por que não tem moedinha de 100 centavos? Sabe por quê? Porque quando uma fração é igual em cima e embaixo, ela vale 1. Aí não precisa dizer 100 centavos, porque 100 centavos é a mesma coisa que 1. Mas se a gente tivesse que criar uma fração para representar R$ 1, deveria ser assim: 100 centésimos. Porque das 100 partes em que o real foi dividido, eu estou usando todas, o real inteirinho. Então, R$ 1 equivale aos 100 centavos, todinho. 50 centavos é só 50 dos 100 que formam R$ 1. 25 centavos é só 25 dos 100 centavos que formam R$ 1. 10 centavos é só 10. 10 de R$ 1 que foi dividido em 100. 5 centavos é só 5. 5 partezinhas de R$ 1 que foi dividido em 100 partes. E 1 centavo é uma parte só de R$ 1 que foi dividido em 100 partes. Então, olha só, vamos recapitular o que é mais importante para você lembrar. Essa moeda representa R$ 1. Para representar quantidades menores do que R$ 1, nós temos os centavos. 100 centavos vale a mesma coisa que R$ 1. Da mesma forma que 100 unidades vale a mesma coisa que uma centena. Ah, lembrou, né? E então nós temos a moeda de 50 centavos, que é a metade de R$ 1. A moeda de 25 centavos, que é a metade de 50 centavos. A moeda de 10 centavos. A moeda de 5 centavos. E a moeda de 1 centavo. Agora que a gente já representou cada uma dessas moedinhas com uma fração, vamos representar elas com números decimais, ou seja, vamos transformar uma fração decimal em um número decimal. É muito fácil, você se lembra? Aqui nós temos o numerador 100 e embaixo nós temos o denominador 100 também, que nos diz que nós temos que deixar 2 casinhas depois da vírgula, porque tem 2 zerinhos aqui no 100. Então, eu só deixo 2 casinhas e coloco a vírgula. Aqui é um pouquinho mais complicado.
Na verdade, não é nada complicado. Só que o 50 já tem duas casinhas. E eu tenho que deixar duas casinhas depois da vírgula. Então, depois que eu copiei o 50, eu ponho a vírgula e um zero à esquerda. Aí eu consigo deixar duas casinhas depois da vírgula. A mesma coisa eu faço com o 25. Eu coloco o 25 que está no numerador aqui e faço ele ficar duas casinhas depois da vírgula. Com o 10 não é diferente. Eu coloco o 10 aqui e faço ele ficar duas casinhas depois da vírgula. Com o 5 é um pouquinho diferente. Olha só, o 5 tem uma casinha só, ele é um algarismo. Então, eu tenho que pôr um zero à esquerda para fazer duas casinhas, a vírgula e o zero antes da vírgula, tá vendo? O que importa é que se eu tenho o denominador 100, depois da minha vírgula tem que ter duas casinhas. Se eu preciso pôr mais zeros para completar, os zeros têm que vir sempre do lado esquerdo. Ó, aqui eu tenho 1. Eu preciso que esse 1 fique com duas casinhas depois da vírgula. Ó. Eu coloquei a vírgula aqui, só tem uma casinha depois da vírgula. Eu preciso aumentar a casinha. Eu não posso aumentar do lado direito, senão eu vou fazer ficar errado. Em vez de um centésimo, eu vou fazer ficar um décimo, ó, porque o 1 ficou na casa do décimo, tá vendo? Não pode. Quando eu preciso de mais casinhas, eu tenho que completar com zeros do lado esquerdo. Então, eu vou pôr o zero aqui do lado esquerdo e o zero antes da vírgula para representar o inteiro que não tem aqui. Agora sim, ó, nós representamos com fração e com número decimal. Agora, como que representa esses valores dentro do sistema monetário brasileiro? É fácil. A gente usa números decimais, só que para representar como moedinha, a gente usa o R cifrão. Olha só! Gostou, não é verdade? Vamos fazer isso com todos? Ó, os 50 centavos fica assim, ó. É só repetir a mesma coisa. Ah, prof, não vale, você pode copiar e colar, a gente não. Ah, pois é, né? Mas é que essa é uma das vantagens de você usar o computador. Vocês usam bastante o computador agora no ensino remoto, isso é muito legal. Ensinar para vocês várias habilidades importantes. Você percebeu que para representar como dinheirinho é só usar o número decimal junto com o R cifrão? Fácil, né, pessoal? Pronto, eu copiei todo mundo e só adicionei o R cifrão. Então, aqui nós temos três representações diferentes para as moedas: em fração, em número decimal e em reais. Agora, me diga uma coisa. E se eu tivesse que representar em fração, mas em relação ao real e não em relação aos centavos? Porque aqui, ó, eu coloquei a representação sempre pensando nos centavos, ó. 100 de 100 centavos, 50 de 100 centavos, 25 de 100 centavos, 10 de 100 centavos, 5 de 100 centavos e 1 centavo de 100 centavos, tá vendo? Mas se eu tivesse que representar em relação à moedinha de R$1, em forma de moedas. Por exemplo, quantas moedas de 50 centavos eu preciso para ter R$1? Duas. Então, em relação ao real, eu posso dizer, sabe o quê? Que os 50 centavos representa 1/2, porque precisa de duas moedas de 50 centavos para fazer R$1. Mas se eu só tenho uma, né? Eu só tenho 1/2. Tá vendo aqui? Essa fração representa essa moeda em relação a essa e não em relação aos centavos, tá vendo? Seguindo essa lógica, como que eu poderia representar o 25 centavos? Bem, é só pensar assim. Quantas moedinhas de 25 centavos eu preciso para formar R$1? Eu preciso de 4. Então, eu posso dizer que essa moedinha de 25 centavos é 1/4 de real. Tá vendo? Aqui eu não estou pensando nos centavos, eu estou pensando no real inteiro, como um inteiro. Agora aqui, quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar R$1? Isso mesmo! Eu preciso de 10 moedas. Então, eu posso representar assim, ó, que a moeda de 10 centavos, em relação ao real, é 1/10. Vamos por aqui 1/10? Seguindo essa lógica,
Quantas moedas de 5 centavos eu preciso para formar R$ 1? Você não sabe? É só você pensar quantas vezes 5 que dá 100. Se 10 vezes 5 é 50, 20 vezes 5 é o dobro de 50, que é 100. Então, a moedinha de 1 centavo, ó, 1/20. Que legal, né, pessoal? E a de 1 centavo? Agora é fácil. Quantas moedas de 1 centavo eu preciso para fazer 100, né? Para fazer R$ 1? Eu preciso de 100 moedas, né? Porque é 100 centavos que faz R$ 1. Então, essa continua a mesma coisa que já era antes, 1 centésimo. Tá vendo como fala a fração que tem o 100 embaixo? A gente não fala centavos, não, a gente fala centésimo. Então, aqui, ó, do ladinho, a prof fez essas moedinhas em fração em relação ao real inteiro, ó, ao real, não aos centavos. 50 centavos é 1/2 de R$ 1. 25 centavos é 1/4 de R$ 1. 10 centavos é 1/10 de R$ 1. 5 centavos é 1/20 de R$ 1. E 1 centavo é 1 centésimo de R$ 1. Agora, olha só. Aqui eu fiz a fração referente aos centavos. Tá vendo? Mas se eu tiver que representar referente ao inteiro, ó, eu posso representar assim. Agora sim, você já viu várias formas de representar as moedinhas. Então, vem comigo que eu vou te mostrar as atividades da apostila. Eu vou explicar o que você tem que fazer. Olha só. No exercício 24, você vai escrever por extenso o valor de cada moeda do nosso sistema monetário em números e por extenso. Quanto vale essa moeda? R$ 1. Você já sabe como escrever por extenso e como representar em números. Lembra? Ó, como que representa em números? R, cifrão 1,00. Qualquer coisa é só olhar aqui no vídeo que você vai conseguir fazer. Aqui embaixo você vai representar as outras. Essa aqui, 25 centavos. Lembra aqui que a prof ensinou? R cifrão 0,25. Quando você tiver dúvida, pode consultar aqui o vídeo. Eu vou deixar essa tabela também aqui na trilha para você poder consultá-la sem ter que ficar olhando no vídeo toda hora. Combinado? Mais fácil assim, né? Aí você vai fazer isso com todas. No exercício 25, você vai completar aqui na tabela quantas moedas de 50 centavos precisa para formar R$ 1. Quantas de 25 precisa para formar R$ 1? E quantas de 10? Ah, prof, já contou para você isso no vídeo. É só olhar aqui, ó, que no final da fração a gente disse, ó, para fazer R$ 1 precisa de 2 de 50, 4 de 25, 10 de 10, 20 de 5 ou 100 de 1 centavo. Ah, lembrou, né? Aí, aqui embaixo, está perguntando que fração representa essas moedas em relação ao real inteirinho. Lembra que em relação ao inteiro, a gente tem que pensar como se fosse 1. Então, olha aqui, em relação ao real, essa moeda representa 1/2, porque ela é metade do real. Essa moeda representa 1/4. Por quê? Porque precisa de 4 moedinhas dessas para fazer R$ 1. Não é verdade? E assim por diante. Então, nesse exercício aqui, você tem que pensar que é a moeda em relação a R$ 1. Agora, na próxima página, você tem o exercício 26. Viu que são poucos exercícios? Aqui só são 2 exercícios e aqui também nós vamos fazer só esses 3 bem pequenininhos. No exercício 26, você tem que escrever como seria a fração, o número decimal e a representação em reais dessas moedinhas. Igual a gente fez na nossa tabela aqui, ó. A fração, o número decimal e a representação em real. Só que cuidado que tem uma pegadinha aqui, ó. Aqui eles juntaram 2 moedas. Você vai ter que pensar como se fosse 75 centavos. Aí eu vou deixar você pensar sozinho, mas é só seguir como base a aula que nós já tivemos. Aí no 27 é um quebra-cabeça. Você vai pensar sozinho como que você faria para juntar 4 e 25 usando moedas de 25, ou seja, quantas moedas de 25 centavos você ia precisar para ter 4 e 25? Você vai pensar e vai responder sozinho, tá bem? No 28, você vai escrever por extenso como se lê cada valor abaixo.
Eu vou dar uma dica. O que está antes da vírgula, a gente fala real. Por exemplo, R$ 3, R$ 12, R$ 6, R$ 23. O que está depois da vírgula, a gente fala centavos. 25 centavos, 50 centavos, 90 centavos e 40 centavos. Aí é só juntar, ó, R$ 3,25, R$ 12,50 e aí por diante. Bem, agora você já conhece o conteúdo, já assistiu a explicação e vai fazer as suas atividades. Se você esquecer o que é para fazer, assiste de volta essa parte do vídeo onde eu estou explicando. Se você esquecer o que eu expliquei, assiste o vídeo de volta. Se você precisar, consulte a tabela que vai estar em anexo na sua trilha. Foi um prazer estar com você. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Um beijo e tchau!